Sejam bem-vindos para mais um AMFcast. Ó, galera, já se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho, faz tudo aí, que ajuda a fortalecer muito o canal da AMF. E eu tô com ele, o Alex, o Mão de Ferro. Beleza, Vitinho, como é que tá? Mais um, hein? Pô, esse cast é muito especial. Número 22, meu número, hein? Alex, AMF 3322, o meu número da sorte, eu gosto muito desse número 22. E olha lá, por ser o número 22, duas pessoas muito especiais. Edição Olha especial, lá, né, Alex? Edição especial, não é por acaso, né, Não, Vitinho? nada é por acaso. Pelo amor de Deus, nada é por acaso. Número 22, duas pessoas especiais, Perfeitamente, né, Vitinho? Alex, Pelo amor de perfeitamente. Deus, só não deu pra ser ao vivo, mas tudo bem. Não tem problema. Isso, hoje nós estamos aqui, claro, com uma grande personalidade, nosso amigo Gordo V8 e qualquer outra pessoa, Vitão. Nosso outro, que acho que é o mais aguardado aqui, que todo mundo tava pedindo, nosso querido José Zembrod. O Mister Collector, fala aí, Gordo, quem que é? Apresenta E aí, galera, Apresenta beleza? aí. Beleza aí? Boa, Tamo Gordão, aqui, bem-vindo, boa. hein? Ô, obrigado pelo carinho, uma honra estar aqui no AMF Cast, número 22. Um prazer aqui estar com essa galera maravilhosa aí, que são vocês, esse público lindo aí, que a gente vem conquistando aí a cada dia, com o trabalho merecido aí de vocês. E lógico que Apresenta. não teríamos como ser diferente se não trouxéssemos esta joia do Nilo aqui, senhor José Zembrod. O Mister Collector, o ídolo do Mercado Livre. Se você já viu um carro anunciado no Mercado Livre com um texto, com todos os pontos e vírgula, nenhum erro na gramática, no português e etc., e palavras magníficas, este é o cara que sabe falar de automóvel, que conhece tudo, um dos caras que, sei lá, mais entende aí de automóvel que eu conheço, uma personalidade, nosso querido amigo José Zembrod. José Zembrod, não fale Zembrod, você tá falando errado. José Zembrod, o nosso querido Mr. Collector, que a convite de vocês e também eu tô aqui, está aqui hoje. Um grande colecionador. Oh, esse é o cara, agora é com você, Zé, vai lá. É uma honra estar aqui, agradeço Pertinho. agradeço o convite e tamo aí pra gente começar a chutar essa bola aí pra onde vocês quiserem chutar. Fenômeno. Ô Zembrod, uma coisa que acho que me intrigou muito é o fato de você ser o maior colecionador de Lincolns do mundo. É isso aí mesmo? Até hoje, os Lincoln hoje eu tenho mais de 50 lá. Todos os modelos, sempre década de... até década de 50. Tenho 59 conversível. Eu achei que os 60. eu achei que os três daqui de baixo já ia ser tipo super, hiper, mega relevante. Porque é um carro assim, realmente de destaque, um carro de luxo, né? E, enfim, então é bem difícil de você ter, assim, uma quantidade... Volume, né? Um volume. E dentro da minha proposta eu sempre fui apaixonado, tá? Eu vou te falar que eu tive de tudo um pouco. Uma vez um cara perguntou, mas você tem o quê? E eu assim, inocentemente, juro pra você, eu não falei pedante. Eu falei, tenho tudo. Aí o cara ficou assim, indignado, olhando pra mim assim, como assim tudo? Eu virei pra ele e falei assim, de A a Z, americano, o que você quiser, eu tenho tudo. Ele ficou assim, meio babacado. Você tá de sacanagem. Eu falei, não, tô falando sério. E assim... Por exemplo, saindo para outra seara, eu tive Rolls Royce, conversível e tal coisa, e eu vou te falar, não se compara você andar de Rolls Royce a você andar de Lincoln. O Lincoln consegue ser muito superior ao Rolls Royce. Tá? Então, às vezes, muita gente pergunta, Cadillac Lincoln, aquela velha polêmica aí que o Jafé já debateu aqui e tudo, e eu vou te falar assim, categoricamente, gosto muito dos dois, mas se tiver que escolher, o Lincoln é de olho fechado. Eu não Jafé à prova, hein? eu não perco 5 segundos para pensar nisso, já vou te falar que de cara o Lincoln. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito das séries especiais, entendeu? Dos designer séries, o Pucci, Cartier, Bill Blass, enfim, e as séries comemorativas, Diamond Jubilee Edition, isso tudo, tenho de tudo um pouco. E gosto muito dos anos 50. Acho que para mim o Lincoln 59, Lincoln 60, principalmente os conversíveis, são os que eu tenho. Para mim, assim, é o topo, é o auge do espalhafato em termos de carro conversível, assim,
eu sou assim, muito suspeito a falar, estava conversando com o Márcio aqui antes da gente entrar, ele falou, anos 70, anos 50. Cara, eu acho o seguinte, eu cresci anos 70, vendo Sessão da Tarde anos 70, do carro entrar na curva, fritando pneu, pendulando, jogando 90 graus a traseira, a calota sair voando e tal, aquelas perseguições malucas, onde sempre acabava na ribanceira, explodindo com uma explosão quase que atômica, aquelas porcarias que a gente cansou de ver. Mas eu vou te falar, eu sou muito apaixonado nos anos 50 americanos. Segunda metade dos anos 50. Tá? De 55 para frente, de 56 para frente, até 61, 62, o forward look do Vigil Exner entrou ali na Chrysler, ali, revolucionou tudo, entendeu? Então acho que aquilo ali foi uma época dourada. Eu acho que são os designs mais assim, inspirados, onde você tinha personalidade, você via um Cadillac 59 a 200 metros de distância, você sabia que era um Cadillac 59, você via um Buick 59 a 200 metros de distância, você sabia que era um Buick, e assim, com todos eles, entendeu? Você não tinha como confundir dois carros naquela época. E eram os painéis de nave espacial, entendeu? Com recursos mirabolantes, os volantes quase quadrados das Imperial. Então, cara, o troço é muito bacana. Eu sou muito suspeito de falar que eu gosto muito dessa linha, dessa época. E até a gente estava falando de Lincoln, eu até comentei com você, no caso das Imperial, eu também sou o recordista, você entrar lá no Imperial Club of America, na seção de estatísticas do clube, você vai ver lá que vai ter uma hora que vai ter pessoa do clube com o maior número de Imperials registrados no mundo, José Zembrat, Rio de Janeiro, Brasil. Então... Que marca pro Brasil, hein? Que marca, amor que de golaço Deus, do hein? Brasil, hein? Quando você fala Imperial, você está Imperial. falando aquele carro que o gordo Chrysler Imperial, como o gordo Imperial, fala. isso. A gente fala Imperial na Isso, pronúncia. Imperial, mas seria o Imperial, Imperial, que nós temos aqui guardado na nossa garagem. É o carro que o gordo tem, Imperial. Exato. Desse Imperial você tem o quê? Mais algumas. Mais algumas unidades aí. Então você também é um recordista desse carro. Desse carro, que modelos que tem do Imperial? Eu não conheço. Eles praticamente associam o Imperial e o New Yorker, tudo como se fosse junto, uma mesma categoria. Então, e depois tem os outros full size, mas assim, já perdendo em termos de opulência. Tem o Newport, tem outras coisas. Mas entre New Yorker e Imperial, eu devo ter lá umas, hoje, sei lá, 20 unidades, alguma coisa assim. Eu vou te falar que eu pilotei o carro do gordo nas ruas de São Paulo e, puxa, que sensação, um tapete voador, Exato. estiquei o máximo que eu pude e a sensação de... E eu que já pilotei esses full size aqui na Marginal Tietê. Pelo amor eu tive um de galpão Deus. aqui em São Paulo durante muito tempo. Durante 5 anos eu mantive um galpão ali na Vila Antonieta. O Márcio chegou a conhecer na época e tal. Maravilhoso, lugar. E, enfim, a gente andava aqui, Marginal e tudo. E era uma sensação linda, você botar um Lincoln na Marginal e ver os motoboy passando ali, teu retrovisor, você não sabia se ficava ou se ia. Entendeu? Porque você não conseguia deixar espaço para o motoboy. Eu tinha que andar com o pneu da esquerda em cima daquela linha divisória ali do lado do guarda-reio. Guarda-reio, para conseguir deixar espaço para o motoboy passar, porque senão era problema certo, entendeu? Como conhecedor desses carros, então é real que o maior carro sedã seria esse Imperial. Não, a lenda reza que era justamente o Continental 60. Entendeu? Mas assim... Quantos metros tem o Continental 60? Quantos metros tem? Estamos falando de negócio de meio centímetro Não, pra lá, meio porque, centímetro deixa eu pra te cá. explicar, tem uma coisa pegando um gancho. 229,5. Tá, lá se mede dessa forma, mas exato. o Alex pegou um gancho aí, porque o meu Imperial, o 73, você conhece melhor que eu, ele é um carro top, completo, 2 portas, enfim, um de 23 carros com o raro acessório do teto solar, que o Zé conhece melhor, tal, só debatendo sobre isso. Mas o ponto é assim, ele era vendido como o maior e melhor carro fabricado na América. Não, isso sem dúvida. Eu digo assim, A Chrysler, desculpa, até pegando o gancho, em 1973, até o Alex perguntou isso, porque eu já comentei com ele, a Chrysler vendia... porque era o maior do ano. Em 73 era o maior, realmente não tinha nada maior do que ele. Entendeu? E o melhor... Então é isso. Será que é aquele acessório que ele colocou no para-choque, o avanço? Não. Que lhe tornou maior? Não E sei. outra coisa, sei. o melhor é indiscutível, tá? O melhor, isso não se discute. Inclusive, se você for
vamos dizer assim, tem até uma história engraçada que é o seguinte: nos Estados Unidos sempre houve a cultura do demo derby. Então o pessoal, em certos estados mais interioranos, fazia naqueles estádios de futebol, botava aquela e fazia o demo derby, os carros. Chegou uma hora que os Imperial foram proibidos de concorrer porque eram indestrutíveis. Então não tinha mais graça. Podia botar o que fosse na arena, se tivesse o Imperial já sabia quem ia ganhar. Entendeu? Então, assim, eles proibiram, vetaram os Imperial de concorrer. E graças a esse veto é que a gente hoje ainda consegue achar algumas unidades remanescentes. Daí que surgiu os clássicos de derby aqui, né? Sim, aí depois foi aqui, né? No interior do Paraná, interior de São Paulo, sei lá onde, aí, finalzinho, início dos anos 80, aí que andou rolando alguma coisa. Muito carro bom se perdeu ali também. Muito Dodge, muito Galaxy bom. Ali, Infelizmente. Mas voltando a falar desses Lincolns, para a turma aí que está seguindo, essa numeração que você tem, ele vai do 1 ao... Não, então, na realidade os Lincolns Explica aí pra turma. Eles começaram em anos 50, tá? E aí onde a denominação Mark começou em 58, com 3, Mark 3. Antes disso era o Lincoln Continental, que era uma divisão continental, que era outra coisa que depois passou a incorporar a Lincoln, mas no princípio era uma divisão separada, Continental. Então em 53 era o Lincoln Continental Mark 3, 58. 59 lançou o Mark 4. E 60 lançou o Mark V. E depois eles resolveram abandonar essa nomenclatura. E aí passaram a fazer os modelos só Continental, tal, normal. E essa nomenclatura só voltou em 69 com o Mark III outra vez. Aí refizeram o Mark III em 69, 70, 71. 72 lançaram o Mark IV, que foi até 76. E depois 77 a 79 veio o Mark V. E o engraçado da Lincoln é o seguinte, em 77 começou o downsizing nos Estados Unidos por conta... Downsizing o que é? O encolhimento dos carros, a diminuição do tamanho dos carros e dos motores, respectivamente, por causa da gasolina, da lei antipoluente e tal e coisa. Então, a GM já prontamente aderiu em 77, já começou a fazer os caixotinhos, o motor 305 e tal, que era o Escocel 2, que eu brinco, parece que tomou uma porrada entre um caminhão e uma betoneira e ficou ali, já faz o desenho como era e tá tudo bem. E aí, pronto, a GM começou a fazer isso. A Chrysler ainda levou mais um tempinho, até 78 ela ainda foi com os New Yorker e tal, e depois também cedeu, começou a fazer aqueles Chrysler caixinha de fósforo. E a Ford, nesse meio tempo, o que acontece? A Lincoln, quando em 77 a GM deixou de produzir os carros na plataforma full size, todos os proprietários de Cadillac da GM não queriam dirigir uma caixa de fósforo, uma saboneteira. Então migraram para o Lincoln. Então o Lincoln em 77 bateu o recorde de venda. Em 78 aconteceu a mesma coisa com os consumidores do New Yorker. Migraram para a Ford também, continuou com o Mark V. Bateu outro recorde de venda e 79 explodiu. O ano que mais vendeu o Lincoln foi o 79. Mark V foi o fim da produção do full size. E ninguém queria deixar de ter o Lincoln. Ninguém queria deixar o full size. Mas isso quando você fala que explodiu lá, não lá, aqui. Não, lá. Lá. Então foi em termos de produção. Sim. Entendeu? Então foi na verdade. Então, por exemplo, eu não sei agora o número de cabeça, mas assim, pra você ter uma noção, vamos supor, 76 foram 50 mil carros, 77 foi 75 mil, o 78 foi 95 mil e 79 foi lá 120 mil. Entendeu? Assim, os números exponenciais, assim, dessa ordem. O ano que mais vendeu o Lincoln foi 1979, que foi a despedida com os modelos, com os Collector Edition, né? E pode-se dizer que você foi um dos maiores importadores desses tipos de carro para cá? De Lincoln? Com toda certeza. Com toda certeza. Só uma observação, em 79 nós não conseguíamos importar, porque em 74 eles proibiram a importação e isso daí foi até quando nós tivemos o governo Collor ali, em 90 e 91, se eu não me engano, que abriu a importação novamente de carros para o Brasil. Então nós ficamos praticamente 15, 16 anos sem poder importar nada pessoa física, legal, né? Então só entravam carros importados no país por consulado e, logicamente, irregularmente. Importações que a pessoa ia lá, fazia
com a cara e a coragem. Naquela época houve muita importação fraudulenta pelos próprios consulados. Em outras palavras. Pelos próprios consulados. O cônsul queria se completar das vantagens, então ele trazia o carro, vendia com um mês de uso para trazer outro. Na base da canetada. Essa eu nunca soube. Essa eu nunca soube. Sim. Ô, Zembra, e como você enxergou nisso uma oportunidade para começar a trazer os carros? Não, oportunidade não, cara. Isso sempre foi uma loucura, sempre foi uma paixão, desde moleque. Então conta esse sonho. Conta essa infância sua. A infância mesmo começou nos Matchbox. 2 anos de idade, meu pai trazendo os meus primeiros Matchbox. E aí, eu, como toda criança, eu queria brincar com os Matchbox. Eu lembro bem dos 2 anos de idade, que você fala assim, porra, ninguém lembra quando eu tinha 2 anos de idade. Eu falei, eu lembro, e te digo muito bem por quê. Porque eu nasci em 67, e em 1970 a gente mudou do apartamento de solteiro do meu pai, que era um quarto e sala. Com a minha mãe, o Diogo morava praticamente sozinho. Foi quando meu irmão nasceu em 69, finzinho de 69. Sempre no Rio. Isso era em Niterói. E aí a gente mudou para a praia de Caraí, de frente para a praia. Então eu lembro nitidamente, assim, quando eu tenho as lembranças do apartamento da Belisário Augusto e quando eu tenho as lembranças do apartamento da praia de Caraí. Então eu sei te dizer exatamente 2 anos de idade. Foi onde eu comecei a ganhar meus primeiros Matchbox. E eu queria brincar com eles. E meu pai não deixava. Não, você vai estragar o carrinho, não pode. Tem que deixar aqui na prateleira, aqui, ó, pra gente ir colecionando. E acho que aquilo acendeu algum clique dentro de mim, que eu comecei a ter que me acostumar com a ideia de que eu tinha que colecionar, que eu não podia brincar, que eu ia destruir os carrinhos, entendeu? E dali para lá eu comecei a colecionar os Matchbox, a minha vida inteira sempre colecionei. Depois, quando eu comecei para os Estados Unidos, aí era a neura de encher malas e malas de Hot Wheels e Matchbox e trazer. Teve uma vez que quando eu fui para a Europa, em 91, que eu fui até para o Salão de Frankfurt, eu rodando lá na Alemanha, fui parar numa loja de departamentos, como se fosse aqui uma Mesbla, um negócio desse, e que tinha desde os anos 70 lá, como se fosse uma maquete tivesse assim, 4x4, assim, 16 metros quadrados, com acrílico em cima, a cidadezinha lá, tudo com os carrinhos, só que eram os carrinhos fabricados em 1970, aos quais eu nunca tive acesso. Os que estavam na loja para vender, obviamente, eram os carrinhos de 91. Eu fui lá chamar a gerente da loja, tá? Desenrolei com ela no alemão, entendeu? Fiz ela chamar a manutenção da loja, tiraram a redoma de acrílico de cima da maquete. Eu já sabia. E eu fiquei lá arrancando os carrinhos da maquete todos, substituindo pelos carrinhos que tinha os 91 lá. E eu passei o dia inteiro dentro da loja, cara. Como que você conseguiu convencer isso, cara? Cara, era um troço tão irreal, acho que tão surreal. Comprou todos os carrinhos, todos. Tenho certeza. Todos, claro. Eu tenho certeza, eu conheço. Não deixou nada. Eu sabia tudo de cabeça que eu tinha. Então eu entrava na loja, ficava lá cartelando, isso aqui não tem, isso aqui não tem, isso aqui não tem. Então assim, quando você pega um troço que 20 anos defasado, 30 anos defasado, porra, cara, aqueles carrinhos ali pra mim valiam ouro, entendeu? E aí eu tive que explicar pra ela que eu era colecionador, que eu colecionava, que eu não tinha aqueles carrinhos. Falou, mas tem muito ali pra vender, eu sei que tem pra vender, mas eu quero aqueles ali. Aqueles ali nem me interessam. Acho que a mulher ficou com pena de mim e falou, cara, coitado, cara, cadê desse tamanho, querendo carrinho. Mas, cara, foi até lógico. E de carro mesmo, seu pai também já tinha esse hábito de colecionar? Não. Meu pai a vida inteira com Fusquinha, 65, 1.200, 36 cavalos, entendeu? Mas era aquele Fusquinha assim que capa entrou no dia 1 da concessionária e a gente nunca sentou a bunda no banco original. Banda branca, pneuzinho de banda branca, embleminha Wolfsburg na frente e tal. E aquele Fusquinha foi até 79 com a gente quando ele resolveu comprar um Passat LS vermelho, 3 portas. E aí o Fusca ainda ficou um tempinho com meu irmão dirigindo. E depois ele resolveu vender pra vizinha. E eu fiz um berreiro do cacete. Falei, cara, não vende, deixa que eu quero guardar o carro e tal. Mas não adiantou. E o Fusca foi vendido e eu vi o Fusca se acabar em... O Fusca era assim, passarinho cagava em cima e ia limpar com água destilada. Tá de brincadeira. Não acelerava muito porque não tinha necessidade. Não freava forte porque... se não acelerava, não precisava frear forte. Entendeu? Buzinar só em caso de extrema urgência. É aquele cara que dirigia assim, parecia motorista de embaixada. Pelo amor de Deus, eu adoro buzina, meu. 60 mil quilômetros o Fusca tinha em 79 quando foi vendido.
Nossa. É o zero, hein? E a minha Olha vida isso. inteira Zero, indo pra né, Teresópolis. Novo, É, porque durante a semana ele não usava. Durante a semana, só usava o carro fim de semana pra ir pra Teresópolis. Só, era o uso do carro. Todo final de semana ia pra Teresópolis. Teresópolis. Aquela alcinha que fica em cima do porta-luva do Fusca, tinha meus dentinhos de leite cravados nela, porque eu ia no colo da minha mãe. Mas na eu ia cola, mordendo. Hã? Tá, naquela você ia borracha, mordendo, eu sei. ia mordendo aquela coisa, tinha a marca dos meus dentes cravada lá na coisa. Então é o que eu falo pra você, cara. Eu gosto de Fusca, não tenho nada que me apresse no Fusca. Mas se você achasse hoje aquele Fusca, que era o Fusca do meu pai, ainda tivesse restaurado, tivesse não sei o quê, você podia falar em 400 mil reais que eu ia buscar aquele Fusca de qualquer jeito. Bom, então Porque se ela você, legal. então se você tem um Fusca aí, Manda o que recado, ano é? manda o recado ali. Vamos lá. Aí, ó, cara. o Zé tá dando uma chance aí de você vender um Fusca muito bem vendido. Fala aí, Zé. Descreve o carro aqui no podcast aí, que se alguém tiver esse Era carro... 1.200, 65. Fala aí. Cor cinza, aquele cinza sólido, parecia cor cinza da Marinha. E, enfim, mas Marquinhos de dente, marquinhos de tem dente. que ter as Não, marquinhas cara, de dente, perfeito, que aí não é. tem preço, hein? Ó, depois vocês falam que o Zé é pão a duro. placa original dele era AA2701. De que cidade mesmo? Desculpa, AA2493. Que cidade mesmo? Era Niterói. Então, se placa. você é proprietário Mas desse depois a Fusca... placa, quando ele vendeu, ó, a vizinha botou uma placa amarela MT qualquer coisa. continuou, com certeza, porque Não, lá não, no Rio... não, Placa Não era MET, sequência placa ainda? MT, MET, né? MT. Tá. MT, placa MT. alguma coisa. Né, então, porque Isso, lá no mas Rio... Placa MET, Você qual é tem- o número? Então, Eu não lembro. Não me dá- você até desculpa de eu falar, porque lá no Rio, todos os carros que eu comprei do Rio que vieram placa, que tinha Sempre eu, a né, placa Matheus? amarela pelo menos alguns Dodge que eu peguei com placa amarela tal, documentos antigos, a placa, quando virou pra cinza, só O número foi ficava acrescentado... mesmo e só mudava o- Na verdade, Zé, só acrescentaram um L. E o resto continuou, não Às mudaram vezes letra. sim, às vezes não. Então É, lá o é meio Rio é um zona. negócio... É meio zona, é meio terra de ninguém. É. Sensacional. Ô Zé, conta aqui pro pessoal aqui, já que eu tô aqui pra encher o saco aqui de vocês hoje, ó. Eu tô aqui... tô aqui Gordão, o povo pede tô aqui você, pra- o povo obrigado pede. pelo carinho. Ô Zé, conta aí a história do teu primeiro carro. Conta aí... Isso, o primeiro Conta aí, Muscle. Conta aí, Zé, aquela história sua lá de trás, do ferro velho que você ia. a história do Conta um primeiro pouquinho carro, aí, cara. Conta aí, pô. Era o tempo do Zé do Isso, Maverick. isso. Conta aí, Zé. Tua idade, Teu teus primeiro planos. carro. Vamos lá. E aí, quando abriu Vai a lá, sua Alex. mente, eu vou virar o colecionador. Não, isso aí quando ele tinha 2 anos de idade, ele já falou, o pai dele ensinou ele, e inclusive as neuras que ele tem com os carros, de não deixar um monte de coisa, foi o pai dele também, que ele acabou de falar do Fusquinha, que ninguém nunca sentou na capa de banco original do Fusquinha. Então Foi tá aqui, ó. vendido- Se foi você... vendido com capa no banco. Se você conhece o Zé e sabe da neura da coleção dele, o pai ensinou com os Matchbox com 2 anos, e da história dos cuidados que ele tem com os carros, o pai ensinou também no Fusquinha. Mas vai lá, monta aí que você é a estrela da A festa. história do meu primeiro carro foi o seguinte. 15 anos, tal, pô, colégio, né, pô, aquele negócio. Vai lá. Nego chegando de Calói 10, os mais bacanas chegavam de mobilete, e, porra, eu cismei que eu queria uma mobilete, né? E aí fiquei perturbando minha mãe e tal. E a minha mãe falou assim: se você passar porque a gente mudou depois de Niterói pro Rio. E aí no Rio tinha que fazer concurso para conseguir passar pro colégio bom, pro São José. E era um concursozinho assim, um mini vestibularzinho, vamos dizer assim, dentro da época. E ela falou assim: se você passar, nós vamos ver a mobilete. Mas eu falei, beleza, né? Claro, passei. Sossegado. Sossegado, né? Falei, beleza, agora é minha mobilete. Que mobilete nada? Você não fez mais que sua obrigação? Você tá maluco? Puxa Puta vida. que pariu. Isso aconteceu também em um monte de Aquilo ali lugar, eu fiquei um monte muito- de família. Não, hoje eu com isso. agradeço, porque eu provavelmente teria me quebrado todo da mobilete. Mas assim, eu fiquei muito puto na época. Eu falei, caraca, cara, porra, agora eu não Sacanagem. vou ter mobilete. Tudo bem, você não vai me dar mobilete agora, mas com 16 anos eu compro um carro. Entendeu? Jurei pra mim que com 16 anos eu ia comprar um carro. Comecei a juntar dinheiro de Natal, dinheiro de aniversário, enfim, essas porcaria toda. Quando chegou na hora, peguei alguma coisa que eu tinha que valia uns trocados, carteira emborrachada da Company, e não sei mais o que, coleção de selo, caixa de som, vendi aquela merda toda, arrumei o dinheiro, e no fundo da minha rua, uma rua que subia, na Tijuca, e você subia, descia, quando você descia tinha um ferro velho, que era o ferro velho do Heleno. E aquilo lá era meu quintal, assim, voltava do colégio todo dia, almoçava ferro velho do Heleno. E ficava lá vendo aquilo lá e tal, me amarrava. E naquela época eram cenas indescritíveis, né, cara? Eram cenas assim de você ver
carros zero sendo massacrados. Eu lembro até hoje de um Dart, eu comentei isso até lá no Sucapod, de um Dart 71 ou 72, acho que devia ser 72, verde igarapé, da cor do Lincoln. Verde Fronteira. A cor do Lincoln. Catarro, charge do Lincoln. catarro. Não, aquele verde bandeira metálico. Cor do charge do Lincoln, pô, do 72. Ah, Verde Garapé. Igarapé. Um carro com 17 mil quilômetros. Dart. Cara de choro do gordo. Dart. Entrando lá, no dia seguinte a Kombi pousada em cima. No Ah, teto. isso eu vi muito. Não valia nada. Não Isso. valia nada. O valor de hoje, se você falasse R$300, era o valor do Dodge. Entendeu? Era assim, mas isso a gente viu muita coisa. Nesse ferro velho, na época, Maverick, Dodge, Galaxy, se não tivesse os 80 lá dentro, não tinha nada. Entendeu? Meu Era à Deus. vontade, era à vontade. Tempos difíceis. E outra coisa, e aí me abriu outro olho, porque ali eu ficava vendo os caras negociando. Então eu vi o velhinho chegar lá com o carro, falando, tudo bem. Olha, eu trouxe aqui esse meu Dodge, quanto você me paga nele? Aí o cara, assim, só dá pra pagar em R$300. Pô, mas não dá pra chegar a 350, não dá. Reais não, né? Dinheiros. Naquela época era cruzeiros, cruzados novos, sei lá. Então, 300 dinheiro. Beleza, comprava o carro por 300 dinheiro. O cara saiu por uma porta, 15 minutos depois chegava um cara, o senhor tem um paralama aí de Dodge Dart? Tenho sim, pode escolher, qual que o senhor quer? Esse aqui, quanto é? R$300. Então, assim, na primeira peça que ele vendia do carro, ele já lucrava o preço integral que ele pagou do carro. O resto todo era pra jogar fora. Entendeu? Tipo assim, o que entrasse era lucro. Então eu falei, cara, porra, isso é um negócio que... Me agrada. Me agrada, dá dinheiro essa porra. Então tá, só que eu não tinha o lugar pra desmontar, entendeu? Ainda. Aí depois eu comecei a trabalhar, aí comecei a ganhar dinheiro mesmo legal. Aí nesse ferro velho... Você trabalhava com o quê? Não, peraí, aguenta aí, chego lá. Nesse ferro velho chegou o Maverick. Ah. O carro, estávamos em 84, o carro era 75, tinha 9 anos de uso. Então você imagina, como se fosse um carro de 2015. Sim, Carro sim. seminovo. Seminovo, hoje. seminovo. Né? Um Maverick GT com ar de direção. E eu fiquei louco, era o ferro velho do Heleno, eu fiquei perturbando o Heleno. Pô, Heleno, me vende o carro e tal. Ele falou, cara, tá aí, você é um cara que corre atrás disso aqui, eu gosto disso. Eu vou te vender o carro, vou te fazer um preço do carro. Ele me fez 140 mil cruzeiros. Foi onde eu vendi a porra toda, cheguei lá e falei, consegui 130. Ele falou assim, pode levar o carro. Não sei o quê. E ali com um valor de 2 tanques de gasolina, dava os 130 mil cruzeiros. Pra você ter uma noção, mais ou menos. Naquela época não tinha visão de dolarizar, entendeu? Mas era um troço assim, sai de lá, o carro andando, cara. Perfeito, entendeu? A direção. E aí eu fui trabalhar, quando comecei a trabalhar, fui em Bolsa de Valores. Depois comecei a ganhar um dinheirinho legal e aí veio um segundo Landau. O primeiro Landau, o segundo Landau, e aí não parei mais. Aí cada um que comprava e vendia, o troço ia multiplicando em progressão geométrica. E depois eu comecei a alugar espaço no ferro velho do Heleno, ia desmontar alguma coisa lá e ia vender peça dos meus carros. Olha, picador de carro! Cara, Então o Heleno foi um puta parceiro seu. foi, cara. O Heleno foi Pô, da minha... e você vê, eu falei, olha que coisa. Eu vou entrar. O Zé Não, sabe o que mas- eu vou falar. Peraí. Desculpa. Boa. Pera Vou aí, falar um pera aí. lance, eu vou agradecer ele. Não vamos tirar a fama do ferro velho do Gordo. Maravilha, não vamos tirar a fama do maior cemitério de carro do mundo, que tá lá em Teresópolis, e o dono tá aqui. Mas é brincadeira, a gente se ama, esse cara aqui é meu amigo, ele é um cara que eu brinco pra caramba, esse cara não tem... Eu e o Zé, a gente se conhece há quase 25 anos e a gente é zoeiro pra Vou caramba fazer um um com o outro. parêntese. Ô, gordo! Ó, quem não escutou essa frase? Ô, gordo! Porra, gordo! Quem não ouviu isso? Mas eu quero falar uma outra coisa. Então, peraí, antes de você falar, eu vou falar pô, uma. Eu vou falar, pode falar, Zé. Vou falar uma que eu nunca conta mais tua esqueci. história, eu entrei no meio. Eu nunca esqueci, a gente Claro. nunca... Só um minuto, 25 anos. mais Desde ou menos. 2001. Pô, então vocês estão em 2000, 2001, fora que eu já conheci bodas de pra trás, prata, bodas bodas de de prata. prata. Porque eu era leitor. Não, puxa vida, Ó. poxa. Ó, a MF Cast 22, Não. aqui vocês fazendo Vamos. bodas de prata. Aqui é lindo, Poxa, pessoal, Zé. uma salva de palmas aí no chat Ô, pra vocês. 22 aí, pô, Bodas legal. de Não, prata, não. 25 anos, Não, pô, sensacional. Não. Vocês vão ganhar Boa. na saída Boa. um
par de ingressos no motel Côncavo e Convexo. Não, obrigado. Na Avenida do Obrigado. Com tudo Carol, te pago. amo. Vamos lá, vamos passear lá depois. Piscina, Vamos lá entendeu? conhecer lá. Com Vamos falar direito a Não, Baião agora com eu dois. falo, Vamos lá, eu sério. conheço o Zé há 25 Peraí, anos, pelo não menos esquece o que eu 30, ia falar. 30. Não esquece o que eu ia falar, que eu vou falar aqui. Não, eu vou falar de você Então uma fala. outra fase da nossa vida, que a gente ainda não era amigo, mas a gente já se conhecia, porque eu era leitor da oficina mecânica, etc e tal. E se você também era ali nos anos 90, lógico, pros anos 80 eu não tinha idade pra isso, mas nos anos 90, 92, 93, ali eu comprava a revista Automecânica, que era uma... Oficina Mecânica, perdão, que era uma E depois, revista... um pouquinho depois, Auto e Técnica. Auto e Técnica, claro. Os nossos irmãos Caruso aí, uns amigos aí queridos aí, que são os caras percursores aí no meio, enfim, um abraço aí pros dois, sou hiper fã de vocês. Enfim, e lá tinha sempre a última página, que era a página dos anúncios, né? Porque a revista Automecânica e tal, ela fazia sempre umas matérias muito legais, e tinha sempre carros antigos, hot, customizações e tal. E naquela época, enfim. E o legal era sempre a última página. Você via lá dois Maverick lindo, um Galaxy, um Dodge, etc e tal. E aí você lia o telefone 571 e o resto eu não vou contar. Já falou. 7284. E aí tava lá, José Zembro. Eu falava, rapaz, esse cara só tem carro top. E alguns anos depois, o cara, tive a honra de conhecer o Mr. Collector do Mercado Livre. Verdade seja dita, os melhores Mavericks do Brasil passaram pelo minha mão. Não, vamos chegar lá rapidão, vamos tentar. Mas, você vai contar isso pra gente, mas continua. Então, voltando Desculpa. aí você começou O primeiro comprar Maverick, carro, o primeiro aí Maverick. você começou a comprar carro, então aí Desmanchar você... carro no ferro velho do Mas Helena. aí você Foi viu dito essa, aqui, no ó, começo você viu essa visão. Aí você comprou, desmanchava vendia, conta essa história. Eu vou contar essa história. Mas então, já que o Márcio fez essa rasgação de seda, deixa eu só completar uma aqui que eu tenho que agradecer o Márcio até ao vivo aqui hoje. É o seguinte, teve uma época quando eu estava fazendo a coleção Dodge, que eu cheguei a fazer a coleção dos Dodge, toda completa, dos carros coupé. Todos os Dodge Coupé, todos os Dart Coupé, os SE, os LS, os Magnum, enfim. E ainda com o morcego de brinde no final. Mas tinha um carro ali pra mim que era uma utopia. Eu tinha muitos carros que eu chamava das figurinhas difíceis. Quando eu comecei com essa ideia de fazer a coleção, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu tenho que primeiro matar as figurinhas difíceis. O fácil a gente acha depois. Dart, aí a gente acha balde, o que quiser. Eu tinha problema das cores. Eu não podia repetir cor. Eu não admitia, por exemplo, assim, você na tua coleção, eu não admitia que eu tivesse um RT75 branco e o meu RT76 fosse branco. Ou o 77 fosse branco. Não. Tinha que ser cores diferentes. Então, às vezes, eu tinha dois carros, um com 18 mil quilômetros, um com 20, eu tinha que abrir mão de um porque não podia ser a mesma cor. Pra você ver a neura que era. E faltava um carro ali que era, naquela época, assim, cabeça de bacalhau. A gente sabia que existia, mas nunca ninguém viu. Que era o SE75. Puxa vida, hein? E eu louco atrás desse SE75. Na verdade, eu te achei os três SE que faltava, né? Porque foi o 73, o verde, o 74 do Zé Armando, que eu te arrumei lá, que era amigo nosso. Eu achei lá no Pacaembu. Que era amigo nosso, o Zé Armando me ligou quando foi te vender o carro, pediu referência, eu falei, Zé... O cara é amigo, pode vender pra ele, não tem nada, tal. O Zé tinha esse carro há muito tempo. Inclusive esse SE74 foi um carro que o nosso amigo Badola e o nosso querido amigo Renato Leone, né? Que o Breakstrade é um amigo e tal. Eles resgataram esse carro de único dono, acho que em 1989, 1990. E depois o Zé Armando comprou do Leone, carro totalmente original, acho que deu um banho de tinta, tal, curtiu o carro a vida toda. Zé Armando, meu grande amigo querido. E o Zé comprou dele ali por 2000 7 mil e tanto. Não, você comprou... Não, peraí. Você comprou aquele carro, se não me engano, em 2001 ou 2002. Foi por aí. Que foi, até ele fala, é uma coisa para passar para o público, isso é bom a gente passar aqui. Quando a gente fala, Dart tinha rodo, escolhia a cor, etc. É que naquela época lá, que o Zé começou a coleção e tal, o Zé é um cara mais contemporâneo, ele vem lá de muito para trás.
Então ele tinha uma baita facilidade de achar determinados modelos e tal, e naquela época ainda tinha. Estamos falando de mais de 20 anos atrás. E aí eu não tinha problema de tirar a bunda da cadeira. Não, esse... Você chegar não, e falar assim, ele lá tem história. na divisa com a Bolívia tem, não sei, entendeu? Tipo, porra, no dia seguinte eu tava lá, onde fosse, caçando a porra do carro, entendeu? Mas conta do SE75, Então, que essa daí é muito legal. Essa eu quero ajudar ele a contar, mas deixa ele falar. Essa é show. Não me deve nada. O SE75 a gente só sabia que existia pelas produções, né? 74 carros. 55. Não. 74. 55. Não, 55 é o LS. Você tá fazendo confusão. Então é 95 SE e 55 Charge LS. Então, é isso mesmo. então É isso Briga mesmo. de casal. Então É isso mesmo, Zé. Então tá, Briga de marido e pode mulher ser não se 95. mete a colher. Pode ser 95. 95, é verdade. 55 é o LS, certeza. 55 LS. É. Não, show. Aí, cara, o que acontece? E a gente só via na revista, numa propaganda de 75, de página dupla da 4 rodas, um Gran Coupé, se eu não me engano, branco, assim em cima. Isso. Embaixo eram os desenhos dos carros, com os modelos que tinha. E o SE era amarelinho, o último lá, a última coluninha lá, com uma faixa estranha, borrada, que nunca ninguém tinha visto aquilo. E, cara, ninguém viu aquilo. Até então, todo mundo que a gente conhecia, ninguém viu aquilo. E eu falei, porra, Márcio, caralho, esse carro é amarelo, tem que achar esse carro. Porque a história do 94 e 95, se eu não me engano, tem um que, assim, acho que 74 são coisas e 75 só tinha um. Na verdade, assim, o que eu aprendi, né, ao longo dos anos, tal, pode ser que eu também esteja errado, mas a gente tenta ajudar. Não. O que se tem de informações de fabricação dos modelos 75 é que a grande maioria dos SE75 foram fabricados em 74. Exatamente. Tanto que existe com grade de 7.4 e com grade de 7.5. Então, isso daí é uma coisa que o teu carro vai contar a tua história, porque a Chrysler tinha muito dessas coisas. A Chrysler, as pessoas muitas vezes não acreditam em mim. Era uma zona, literalmente. Não vamos chegar assim, porque assim, eu tenho um Charger LS 74, totalmente original de fábrica, carro comecinho de produção, chassi lá embaixo, bem baixinho, que o carro não usa supercalotas do LS. O carro herda as rodas Rally do 73 e pretas, que é virada de ano, é bem virada de chave, o carro é bem pertinho, chassi bem baixinho, e ganha o jogo de argolinha, que era o lançamento para a linha 74. Posteriormente a isso, o seu carro não é original assim, toda hora eu escuto isso. Pelo amor de Deus, meu carro é único dono. Meu carro foi comprado de uma pessoa que conheceu o carro 0 km, enfim, uma história longa, e o carro foi comprado de segundo dono. E o carro conta a história dele. Além de tudo, existe um carro com baixíssima quilometragem aqui, que é de um grande amigo, inclusive, e o carro tem a mesma roda do meu carro, a mesma calotinha, tudo direitinho. E nessa virada de chave, eles tinham muito aquela mania de colocar o que sobra do ano anterior para o ano seguinte, para dar andamento em produção. Como na linha 7.2, no final da linha, eles pintam uma determinada quantidade de carro, por volta de uns 2.000 carros, já com as cores novas, que a gente até fala o seguinte, mas por que já colocaram? Para mim isso foi uma introdução que eles já iam fazendo para vir a cor nova com a cor antiga e mesclando para os modelos novos, né? Inclusive dessa safra a gente tem o que é quase dito de um dos últimos RT72 produzidos, chassi mais alto que se conhece, está na minha coleção lá, humilde, e hoje ele é um marrom Azteca claro, herdando já, o que eu estou dizendo, já é pintado com uma cor do ano seguinte. Mas enfim, voltando ao que o Zé falou, sobre os SE, então a Chrysler tinha muito disso, fabricar os carros, uma determinada antes e depois soltar os carros nos anos seguintes, foi o caso dos SE. Mas falando do SE, conta você aí para não perder. Um belo dia, o Márcio me liga, Zé, cadê você, Zé? Eu falei, eu tô aqui no Rio porque, Zé, você lembra que você falou comigo? Que não existia... Não, eu posso contar essa história se ele quiser. Essa história... Então conta você, vai lá. Não, rapidinho, essa história é engraçada. Vamos contar aí, essa história é engraçada, vamos se divertir. É assim, isso aí foi lá por 2002, aproximadamente. Foi. A gente já estava aprofundado. Inclusive, a nossa amizade começa no SE. É até rápido. Mas vamos falar do 75, ou se você quiser, eu conto. Vai no 75. Eu já era amigo dele e tal, né? Já tinha um pouco de noção da cabeça, da dimensão de José Zembró. E aí, cara, aquela coisa, né? Pô, o cara
puta, tem carros maravilhosos. Ele estava numa fase de comprar e de montar a coleção dele e tal. Ele tinha a intenção, como ele fez, de montar a coleção dos nacionais, dos V8 nacionais, né? Dodge, Landau, Galaxy, Maverick, enfim. Já tava com aquela musculatura dos importados? Dos Não. americanos? Isso provavelmente devia ser só plano pra ele, mas não tinha nem importação aberta, não tinha nada. Mas o negócio dele era o seguinte, o negócio dele era carro nacional. O Zé é um negociante nato, né, na nossa área, enfim. E aí foi assim, ele chegou com um Dart amarelo lá um dia, 75. Comprado em Santos, carro de único dono, tal. Como a gente não vai encontrar nunca faltava um esse SE75 amarelo, não, eu pelo menos comprei mas esse foi Dart, engraçado. Tipo assim, com a intenção não de enganar ninguém, mas de fazer assim um cover, entendeu? Para pelo menos na coleção constar representativamente como se fosse o SE75 e tal, tampando o buraco. Mas deixa eu contar essa história rápida, que essa história eu me lembro perfeitamente. Eu vou tentar ser rápido. Eu me lembro que era um domingo à tarde, eu ficava no meu terreno lá, enfim, lá com os meus carros, eu tinha um giro legal naquela época ali, então o pessoal vinha comprar Dodge de final de semana, os amigos, sempre reunidos lá de sábado e domingo, além dos demais dias da semana à noite, porque de semana eu tinha um outro emprego e tal. Enfim, eu ainda não vivia 100% de carro, então aquela época era muito legal. Eu lembro que estávamos lá um dia, chegou o Zé com um LTD 69 branco e vermelho, zero. Eles estavam chegando de Santos. 30 mil quilômetros. Ele, um amigo, e o amigo estava dirigindo um Dart amarelo. Eu vi um Dart amarelo parando e tal, vi o LTD, falei, pô, o Zé, um domingo à tarde. Porra, ó, comprei e tal, agora fechei todos os SE e tal, já tinha comprado o 73 de um grande amigo de Sorocaba, né? Já tinha comprado o 74 do amigo do Zé Armando. E o 72 eu sempre tive. E o 7, e aí ele já é o mais fantástico do Brasil sem restauração. Esse é um carro, é um caso à parte. Esse 72 eu conhecia da oficina mecânica quando ele era anunciado lá nos anos 90. Eu não me lembro, acho que era você que anunciava ele. Era o antigo ou era o antigo dono, enfim. Isso aí tem muito tempo, ele tinha, lembra desse carro, mas enfim, vamos falar só do 75, a história rápida, como a história é legal. E como as coisas se encontram, parece impressionante esse mundo de carro, como as coisas, a lei da atração, isso daí é super verdadeiro. E funciona. Foi assim, ele chegou, tal, pô, fechei a coleção, tal, eu falei, mas esse carro é um Dart de luxo. Não, mas eu vou caracterizar esse pá, eu queria um amarelo original, consegui, fui lá em Santos, busquei esse aqui e tal. Voltando às cores. Eu tinha o SE72, que é um boreal, laranja. O 73 tinha que ser verde floresta, eu fui atrás de achar um verde floresta. Verde catarro, carinhosamente, né? Não verde abacate, que é a cor mais linda da Crasa, na minha opinião. Vermelho, quer dizer, eu só podia admitir que o 75 fosse o amarelo. Entendeu? Porque branco eu não queria. Não dava pra repetir a cor eu quero ver o dia que alguém vê um carro desse, de um grande amigo, se vai chamar o carro do cara de verde catarro, porque o meu chamou. E eu fiquei chateado, porque o meu carro é um RT73 mais lindo do Brasil. Tá bom, esquece. E o meu carro é verde abacate. Meu carro não é verde catarro. Mas enfim, isso aí a gente fala porque a gente é amigo. Curioso. Lógico. Então, vamos lá. O SE amarelo, né, foi engraçado. SE não existe. Zé, eu nunca vi. Porra, SE não existe. Não, e o Zé Zembró. A gente achava que, pô, pela própria produção, pelo tempo que já tinha passado, e por ser um carro que tinha que ter todas as características peculiares que ele tinha que ter, estofamento quadriculado, branco, preto e amarelo, cara, isso nunca ninguém viu. Não tem ninguém no Brasil que falar que viu um troço desse. Não tem registro. Quando ele me falou isso, com essas palavras, eu falei assim, como não? Eu falei isso pra ele, como não? Não, isso não existe. Bom, tudo bem. A história... Você tava com esse carro? Não, a história é muito legal. Seguinte, eu sabia que esse carro existia, e lógico, tinha um SE desse à venda? Não, guardado. Você sabia quem tinha? Guardado, japonês. Único dono, e eu tinha amigos que eram vizinho dele, né, em Mauá, e ninguém conseguia comprar esse carro. E aí, cara, quando esse cara apareceu lá, com toda essa ideia, né, contando e tal, eu falei, legal, escutem essa, pra vocês verem que é a lei da atração. Até agora a gente tá brincando aqui, enchendo o saco e tal, mas aqui a lei da atração, ela é clara. Eu anunciava muito carro, vendia muito carro, comprava tal, fazia meus negócios, enfim.
E apareceu um dia um garoto lá, um cara, veio com uma moto, parou lá um sábado de manhã, veio olhar um carro lá e Foi tal. sábado, você me ligou no sábado. Isso. E no Não, domingo de tarde eu tava na casa dele. Na verdade, ainda passaram-se uns dias porque eu vou te contar a história 100%. O dia que eu te liguei foi o dia que eu convenci ele a vender o carro. E aí esse cara foi lá, ele viu alguns carros que eu tinha, enfim, a gente não conseguiu fazer negócio e tal. E passado um determinado tempo, esse cara voltou lá um dia. Porque antigamente você não tinha essa facilidade de WhatsApp, Não. tal. Você pegava, você tinha que ou você ligar, ou você ia atrás da Ou ia pessoa. até lá. Daí ele me ligou, pô, eu queria ir falar com você, tal, não sei o quê, porque acho que eu sempre procurei fazer amizade com as pessoas, você foi um cara do bem, então eu acho que eu ganhava a confiança das pessoas e não, sem nenhum interesse. Eu acho que a gente ia lá, fazia uma amizade, nunca um negócio, uma amizade, tudo bem. É a lei da atração. É a lei da atração, né? Vamos lá. Esse cara aparece lá. Sentimentos e emoções. Muitas emoções aqui. A história do EC75 dele. Vamos ver se eu lembro da história aí. Claro, ele apareceu claro. lá, então, o que ele queria, catar as peças e te falou que ele tinha Isso. comprado um SE, Não. assim. Calma. Eu conto essa história em um segundo, eu fecho ela. Fecha, pô. Chegou tá meia esse hora aí, cara lá. falando. É, Porra. tá 1 hora, mas vamos Chegou lá. lá, vocês estão com pressa do quê? O público Nenhuma, quer, gordo. o público quer ouvir, o público quer 3 emoção. horas, quer 3 horas. O público quer catarrada, quer tudo. O público quer emoção. Bom, resumindo, brincadeiras à parte, só não chama meu carro de verde catarro, porque eu fico ferrado da vida com isso aí, tá? Respeito é bom e meu carro gosta. Aí, moral da história. Não, mas é muito louco isso, a história. É Pô, brincadeira. Cara, Você deixa eu falar? Desenvolve, Porra, filho, bicho. vai. Bom, moral da história, esse cara... Bodas de prata o Esse casal cara... faz. Não, relaxa, que isso aí é assim mesmo. Aí, ele chega lá... Porra, meu irmão! Ele chega lá, fala assim, Márcio, é o seguinte... Não, a história é louca. A gente sabia que esse carro existia, que esse carro era o único dono, que ninguém vendia, que o japonês era maluco, você chegava no portão, tocava a campainha, o japonês abria a casa dele assim e te perguntava, é pra falar do Dodge? Não tá vendo? Aí, buf, batia a porta. Assim. Quando ele via que o cara era insistente, ele jogava água. Ele não te falava nada. Ele saía, abria a mangueira, ele fez isso com um amigo meu, que batia lá sempre pra comprar o carro. Ele abria a torneira e tchau, jogou água no amigo meu umas 3 vezes. O cara, que ele via, o japonês era emburrado, ele tinha raiva de falar de vender o Dodge. Tudo bem. Aquela velha história. Esse rapaz volta lá e fala assim, Márcio, é o seguinte, eu tenho um amigo que é de Mauá, e o vizinho dele tem um Dodge, porque naquela época lá, por 2000 e pouco, tal, aquela época tinha muito carro ainda guardado, muita gente que guardou lá de trás, quando os carros não valiam nada, e o cara não ia vender o Dodge dele, que ele tirou 0, vamos supor, por 100 mil reais, vender por 5 mil para um ferro velho, só porque o carro ninguém queria, porque gastava muito. Muita gente guardou o carro. Então, lá para os anos 90, anos 2000, começou a aparecer muito carro. Eu lembro que evento dos anos 90, você ia num evento de V8, você via vários senhores de cabelinho branco, aqueles baita carro zero, Galaxy, Landau, Maverick, Dodge, que testemunha, ele sabe do que eu tô falando, e a gente vivenciou isso, porque foi quando os carros começaram a voltar à vida e saírem daquele nimbo de ser desmanchado, de que não valia nada, de que era carro velho, de nego quebrado. Bom, resumindo, aí, cara, esse SE ficou lá preservadinho. Só que esse SE, ele teve uma avaria. Um dos filhos do japonês, aí vem a venda do carro. Agora você vai saber porque o carro foi vendido. Sim, porque a Brasília bateu atrás. Não, senhor. Um dos filhos do Japão. Tá falando? Depois Não, é o que eu falo. Conta, então. Não, depois o Porra, estressado. Tem que registrar. Meu Deus do céu. Tem que registrar. Você tá com pressa de quê? Mas fica chato, Bom, cara. Aí, porra. resumindo. Parece o João Kleber naquela do. Vai. Isso, Porra. João Kleber, eu gostei. Vai. Boa. Boa! Cabeça! Aí, resumindo, eu não vou contar do seu jeito. Eu vou contar do meu e o povo vai gostar e vai me xingar de que quiser. A vai voz adorar. do povo é a voz... A voz de Deus. Vamos lá. Aí, olha. Aí, cara, é o seguinte. Um dos filhos do senhor tava ficando mais velho. E ele pegou o carro um dia escondido do pai e saiu com o carro e bateu o carro. Ele rodou com o carro. Certo? Aquele carro rodou. Aquele carro ele tem uma batida dos dois lados. Comprou o carro batido. Ele bateu. Ó. Um amassadinho no paralama dianteiro. Um lá do amassadinho. carona, e um amassadinho na lateral Um traseira. amassadinho assim, ó. O carro tá assim, ó, dobrado. Não, senhor.
Vou mostrar a foto. Brincadeira. Seguinte, o filho do passadinha cara. de um palmo. Você imagina o seguinte: o cara tem o Tem a carro. foto da época? O carro tem. Você tirou foto da época? Acho que é brincadeira. O carro é zero. O carro No é laudo novo. passa no laudo. Não, não passa porque tá sem grade, tá sem lanterna de luz. Não, Não grade passa, tá lá, tudo desmontado. grade tá lá. Brincadeira, porra. Deixa eu te encher o saco. Moral da história. O filho do o japonês não vendia o carro, era zero. O carro tem 60 mil quilômetros, porque ele deve estar na mão dele parado desde quando ele rodou. comprou. 60 mil quilômetros, pintura. O carro era zero. É zero até hoje. E aí o Televisão filho de dele fábrica, faixa adesiva, pegou o carro. painel, não tem nem o recorte do rádio. É. Você nunca rodou com o carro? Não. Não, nunca andou. Ele fez coleção de propósito era Matchbox. coleção, é. O pai dele falou pra não usar. Ó, quem assistiu do começo aí, o pai dele que ensinou ele a guardar carro assim. Moral da história. Desculpe. Aí, o filho pegou o carro, bateu o carro. O pai guardou o carro e decidiu que ia vender o carro. O que ele fez? Falou pro vizinho. O vizinho não tem nada com Dodge, não, vou vender esse carro, meu filho não pode andar com esse carro, vai fazer bobeira e tal. E pelo menos assim, eu sempre enxerguei os orientais com total respeito e sempre que o oriental ele só tem 2 pontos, o A ou B. Ele não tem meio ponto. Vocês podem reparar a pessoa oriental como ela é. Ela é um ponto A ou ponto B. Eu só encontrei gente assim na minha vida e então decidi vou vender, esse carro tem que sair daqui. E falou pro vizinho. O vizinho foi e falou para esse menino, foi a lei da atração. É a coincidência. Sentimentos e emoções. Só pode ser. Esse cara tinha ido comprar um carro Eram meu, não 2 comprou. irmãos. Esse cara tinha ido comprar um carro meu, não comprou. E eles não queriam Dacia, eles queriam Charger. Eles Mas foram ver. Bom, apareceu aquele bom, carro moral lá, dessa, já acharam não o carro novo, apareceu. pegaram. Eu convenci ele a comprar o carro e eu vou te falar como. Quando ele voltou lá, que ele falou, pô, eu queria conversar com você e tal. Eu falei, naquele dia eu falei, puta, vendi um carro, né, meu? Que antigamente, você fazia uma venda, soltava até fogos, porque tinha muito carro para vender. Então, a época era se desmanchar carro, não comprar, lavar, vender, tanto que eu também desmontava alguns carros e Tá vendo continuava. como a lenda do ferro Tá velho do gordo é vendo? Tá verdadeira? Não, aqui não se esconde a verdade, nem se omite a verdade, é que se fala a verdade. Eu Então, salvei muito carro. Eu salvei, Mas só que também assim, matava. matei uma meia dúzia, errei o caminho, mas não errei pra época. Não existe crime. Na não época, existe- como chamava? Chamava picador de carro ou matador? Não sei, ele começou nos anos 80, picador. Como chamava? Não, mas você, deixa eu Brad? contar a história Não, não, desse. mas eu Vocês quero vão sa- matar o bagulho. Não, mas eu quero saber, é Porra, matador ou picador? Picador. Picador. Tá bom, Então tá vamos bom, lá, pica. picador, Vai lá, fala pica aí. de saci. Vai, fala. Aí vamos lá, picador do saci. Aí, moral da história. Moral da história desse. Esse rapaz voltou lá. Não, cara, então eu queria falar com você, mas olha, é que eu não vou comprar um carro seu, mas apareceu um outro carro pra mim. Você conhece o Dodge SE, Dodge Dart SE, tal. Eu conheço, e naquela época as pernas ficavam mole, porque a gente não sabia, não tinha acesso. Eu viajei 1.200 quilômetros para comprar um Dodge Dart SE, meu primeiro Dart SE da vida. Eu viajei 1.200 quilômetros para ir lá buscar o carro de um grande amigo lá em Novo Hamburgo, em 2000. Bom, é uma outra história, mas enfim... Era raro de se ver essas coisas. Picape Dodge D100, Dart SE, ele sabe tudo que eu tô falando, porque ele viveu. Pô, esse cara aqui tá na minha frente muitos anos-luz. Bodas de prata. Não, certo. Aí, ele começou a falar, eu falei, peraí, esse carro que você tá falando não é um carro de Mauá, que é de único dono, um japonês? Ele falou, Márcio, é esse carro mesmo. Ele vende pro meu vizinho, só que ele pediu R$2.500, o carro tá batido, assim, o filho pegou o carro, tal, e ele vai vender o carro, ele tem que tirar o carro de lá, e ele quer vender pra mim, mas eu quero comprar um Charger, tal, não sei o que, eu falei, pode comprar, esse carro é maravilhoso, você tem que comprar. Na época eu nunca tentei burlar as coisas, eu sempre compra, você tá com ouro na mão, compra, isso é lindo, isso é maravilhoso, tal, cara, eu vou comprar mesmo, você tem as peças? Tenho. Aí vendi todas as peças pra ele. Vendi uma grade, vendi as lanternas traseiras, vendi uns acabamentos, umas coisinhas. Eu sei que moral da história, não ganhei de um lado, ganhei do outro. E além de tudo, ganhei o amigo. Tudo bem. Nessa... Pera aí eu vou te falar um negócio que quase que eu morri de úlcera, você não lembra? Você chegou e me ligou desesperado. Zé! Ô Zé! Olha lá. Lembra que você aqui é do SE? Você falou que não existe! Eu falei assim, lembra, o que tem? Pois é, porque eu achei um aqui. E é 765 amarelo. Ele não acreditou. Eu falei, você tá Ele de não sacanagem, acreditou. você não- Achei, falei, onde é que tá o carro? Eu falei, tá aqui, esse Mauá. Eu falei, beleza.
Onde é que eu tô? Ah, o rapazinho teve aqui e tal, comprou as peças comigo, mas eu não peguei o telefone dele, não. Mas ele ficou de voltar aqui semana que vem. Eu falei, mas tu deve estar de sacanagem comigo. Meu Deus do Você é céu. maluco? Tu não pegou o telefone do cara? Não, não peguei, não. Mas ele vai voltar aqui Não, pegar. ele tava te enchendo o saco. Não, Vamos não morar tava nessa não. hora? Tanto é que a gente Tava. ficou... Não tava. A gente ficou quase uns 4, 5 dias esperando Para. o cara voltar a entrar em contato com ele pra ele me Deus passar do o telefone. Você Não, ligava aí, pro gordo e aí ele passou aí. porra, eu olhei Quando aquela semana eu ele... não dormia. Quando ele Aí ele veio... passou o telefone no sábado e eu no domingo tava na calma. porta da casa dele de tarde. Quando eu falei Sobre Fala a desse, verdade, quando eu falei essa, gordo. não, é verdade. Quando eu falei a história toda pra ele, falei, achei o carro, e tal, ele não acreditou. Eu falei, não existe, a história é verdadeira, o carro existe, tá aqui, é coisa de louco, tal. Cara, isso tem quase 25 anos atrás. E aí eu me lembro que eu falei pro menino assim, quando o menino ligou, porque foi tudo um negócio assim meio longo, falou, olha, eu comprei o carro, deu certo, vou precisar das peças, tal. Ele já tinha aparecido com o amarelo, eu meio que segurei, né, tal, não sei o que eu falei, eu conheço um carro desse tal, mas não sabia que o moleque fosse vender, o rapaz fosse vender. Daí eu fui e falei pra ele, falei, ó, se você, porque assim, isso eu vou ter que confessar pra vocês também, porque, porra, bondade tem limite, né? Porra, caramba, se eu vendesse o carro, eu não vendia as Mas peças. se você sabia que ele queria o Não, carro, por que não, que você não. vendeu as peças pro Não, cara? eu vendi as peças primeiro pro cara, porque eu precisava vender as peças. Aí é uma outra Isso coisa. é um 71, rapaz. Não é um 71. Eu fui honesto. Eu fiz o meu trabalho. Eu já ajudei ele a comprar o carro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, meu amigo. Não, e pra ele eu dei de graça de presente. verdade, informação. é isso que eu queria agradecer aqui. Não, você não me deve nada. Hoje, tudo informação é dinheiro. Informação hoje pra comprar carro é dinheiro. E você tem que fazer o quê? Eu nunca deixei de valorizar uma pessoa. Nunca deixei. Vocês têm loja de carro, vocês sabem como funciona. Tem o cara que ele só vive de comissão. Ele te acha o cliente, acha o carro. Então é merecedor. Então, na época, eu sempre fiz muita coisa para as pessoas próximas a mim, sem nenhum interesse. Mas, espera aí. Eu tinha que vender as peças que ele queria para arrumar o carro, até para ajudar o carro a ser arrumado. Quando esse doido apareceu porra, eu vou fazer um carro desse e tal, e não existe tal, eu falei, não existe? Ah, legal, tal, pera aí que existe. E aí, eu fui devagarinho e consegui convencer o menino a vender o carro. Não. Eu convenci ele a vender o Você carro. convenceu Quando eu ele a consegui pensar. dar o seu... Eu não podia dar o telefone sem antes ele querer vender. E como que eu fiz ele vender o carro a você? Ele falou assim, quanto vale esse carro? Eu falei, não sei. Ele falou, será que seu amigo paga uns 5 mil? Porque aí com 5 mil eu compro um Charger zerado. Eu falei, eu não duvido. Posso dar seu telefone pra ele? Ele falou, pode. Aí eu vendo. Aí eu vendo. cheguei lá. Aí é com o Zé. Ele falou o telefone, eu liguei pro moleque e falei, cara, eu tô indo aí amanhã. Só tal. que ele não acreditou que era um Eu peguei o SE75. avião, na hora... Conta. Dia seguinte, porra, 3 horas da tarde, tava eu lá em São Bernardo, sei lá onde é que era. Mauá. Mauá. Ele era vizinho, morava perto. E aí os meninos foram me encontrar, me deram o endereço. Cheguei lá na casa, lá, com táxi, sei lá. E pô, não vi Dodge nenhum. Falei, caralho, pô, não tem Dodge nenhum nessa Eu tô casa. fazendo aqui, O gordo me enganou. Aí veio me encontrar, acho que era um prédio, até sei lá. Eu falei, não, tá na casa de não sei quem aqui do lado. Aí tinha que descer assim, fazer um U do quarteirão. Chegamos lá, tinha um pacote embrulhado de um plástico azul, com corda de secador. Um carro todo embrulhado, eu falei, caralho, será que eu achei e tal? Botei a mão assim em cima do carro, assim, pô, será que é você? Será que você existe? Aí quando eu levantei aquele plástico azul, cara, tava lá aquele Special Edition escrito no paralama com aquela letra da surreal Barbera, isso aí, que surreal. nunca ninguém tinha visto na vida. Puta, aquilo ali eu fui no teto e voltei. Ali eu já sabia que o valor que fosse... Por eu ia 10 carregar mil, com Coração, dinheiro. como ficou o coração? Porra, 550 por hora e sem poder transparecer. Sim. Eu tinha que ficar ali frio, impávido. Pleno. O carro era placa amarela ainda. E aí eu comecei com... E o cara, porque eu não sei se eu vou vender, a gente tem que ver, porque, pô, não sei o que, porque eu realmente queria um charge. Eu falei, cara, então tá resolvido. Você me vende o carro porque eu quero o carro por ser um SE e você vai e compra um charge. Aí ele falou assim, mas um charge mais caro. Eu falei, não tem problema, pô. Aí ajustamos o preço, 5 mil, daqui, toma lá, Verdade, da cá. Na segunda-feira eu já estava no despachante placando o carro com placa DSE, de Dodge SE 1975. E é isso aí, matou a Meu história Deus do do céu, SE75. Aí você completou essa figurinha no álbum. Aí eu completei essa Aí você figurinha, subiu esse carro no guincho, levou pra sua casa Sim. e nunca mais... Não.
Entrou no galpão e ficou até onde está até hoje. O que é uma boa, porque o carro tá preservado como ele é. Ou seja, perfeito, é isso. totalmente original, impecável, lindo, maravilhoso, com uma raladinha no paralame na lateral, uma bobeirinha. Bobeirinha pra E fazer. tá top de linha. Não, mas do aí jeito que mas ele o quiser. rapaz não deu tempo nem de arrumar. Ah, ele Não, comprou deu suas as peças pra ele, né? Deu as O que peças veio pra tá ele. dentro dele lá. Tá tudo guardadinho lá, tudo que eu vendi na época, tudo coisa top pro carro ficar. Mas era assim, foi capricho. O carro parece que nunca ninguém sentou dentro, cara. É, Cara, porque. É absurdamente zero. É. Você abre a porta, dá aquela lufada igual você tá num 0 km. E mesmo assim tem 60 mil km. Tem, porque quem usou foi o único dono, né? O homem cuidava do O japonês. carro. Né? É, esse pessoal é bem cuidadoso, bem zeloso, né? É muito legal. Esse carro quem andava eram os filhos com ele, dirigindo. Isso aí pessoas viam na época e tal. Mas ele tinha pavor de alguém bater no portão dele, porque antigamente via muita informação, antigamente. O Zé sabe Você disso. lembra que lá no Grajaú, do Rio de Janeiro, tinha um verde pinho que tem o bege com 8 mil quilômetros? Sim. Depois quem comprou foi aquele cara da Tranca Esse carro Carneiro. tá aqui em São Paulo. É, porra, lá todo dia ia alguém lá passar lá na casa. É. A velha corria gente de vassoura. Pois A é. gente ia perguntar se vendia. Antigamente era informação. Antigamente você falava assim, ó, tem um Dodge lá na zona leste de São Paulo, na rua tal, você vira assim assado, dá uma tropeçada, bate a cabeça no chão, aí você vira, aí você vai ver o carro, porque na hora que você bater a cabeça vai cair o microfone, aí você vai ter uma alucinação, você vai ver o carro. Era assim que a gente comprava carro. Uma outra época, ele sabe disso. Informação, nosso WhatsApp, nosso meio de informação, era o jornal Primeira Mão, era o jornal Estadão, enfim, você via lá escrito, o jornal Estadão, eu não ia muito porque era uma coisa mais elitizada. Quando tinha anúncio no Estadão, era carro caro. de coroa e era carro caro. E E algumas revistas de referência, era, né? Não, revista ele era o precursor, né? A questão dos Dodge, cara, o barato era o seguinte. É porque o carro, ele tinha dois parâmetros. Ele, então, de repente, não valia nada, como então, de repente, o coroa que comprou ele por uma fortuna, queria vender por uma meia fortuna. Porque ele E guardou. Não conseguia. Porque ele guardou. Entendeu? Mas assim, então tinha carro anunciado por uma meia fortuna, vamos dizer assim, metade do que o cara pagou nele zero, e tinha carro anunciado a preço de sorvete, entendeu? A gente viveu tudo isso daí. Mas gente. você também vendeu alguns Dodge, você anunciava eles, né? Sim. Os dele era preço de fortune. Não, o que acontece? Você inflacionou, né? Você subia, né, os preços, né? Eu inflacionei. o Você mercado. enxergou o futuro. Sim, por quê? O que acontece? Época que não existia celular, não existia internet, não existia nada além do jornal impresso. E o jornal impresso, eu não sei aqui em São Paulo como é que funcionava, mas lá no Rio, se eu quisesse comprar o estado de São Paulo, só tinha umas 3 ou 4 bancas que vendia, no Rio de Janeiro inteiro. E se eu quisesse, por exemplo, assim, a Folha de Londrina, alguma coisa assim, só ia ter uma banca no centro da cidade que ia ter. Acabou. Entendeu? E outros não ia nem ter. Se eu quisesse Alagoa, esquece. Não Isso tem. tudo pela página de classificados. Não, tipo assim, isso jornal. Tu foi comprar um jornal para ter acesso aos informação. classificados, entendeu? Muitas vezes você conseguiu o jornal de uma semana antes. Entendeu? Enfim. Então era uma coisa assim que você não tinha como saber o que tinha. Você estava no Rio, você não tinha como saber o que estava vendo no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina. Então teve um carnaval que a gente viajou, fomos passar o carnaval em Camboriú. Conhecemos umas meninas de Arapongas lá. E aí, porra, estavam em 3, eu e 2 amigos, cada um engatou com uma e tal. E, pô, beleza. Quando acabou o carnaval, nós esticamos até Porto Alegre. Fomos naquela época que eu ia comprar o Dodge de 7 mil quilômetros vermelho, Sei, que depois foi para Ubra, sei, o sabe? O Charger. E só que eu tinha visto o carro na revista e o carro tava com os Goodyear banda larga ainda, 7 mil quilômetros e tal. Eu falei, pô, vou comprar esse carro. $10 mil. Era caro pra cacete. Quando eu cheguei lá, eu vi o carro montado com 4 P600. Caraca, aquilo foi igual dar um soco na cara, no meio da cara. Falei, caralho, cadê o... Ah, não, que os pneus estavam velhos, estavam ressecados, jogamos fora do borracheiro, botamos 4 pneus novos. Puta, eu queria morrer, cara. Eu queria fazer o cara engolir cada pneu novo daquele, cara. Eu falei, não, mas cadê os pneus? Cadê os pneus? Não, já não tem mais. Já deu... Aí aquilo me deixou tão puto que eu não comprei o carro por causa daquilo. Que eu fui seco, fui com dinheiro pra comprar a porra do carro. Levou os dólares. Entendeu? E você tava em Porto Alegre ainda? Porto Alegre. Aí a gente falou, tudo bem, vamos voltar. Eu falei assim, vem cá, por que a gente, em vez de voltar direto pro Rio,
A gente não volta, não estica aí, vamos para Arapongas lá, vamos curtir mais um pouquinho lá, namorar de menina. Ah, vamos, beleza. Então desviamos o caminho para Arapongas. E aí ficamos lá e eu comecei a namorar com essa menina, mas namorar sério mesmo, com a Débora. E aí eu comecei de 15 em 15 dias ir para Arapongas. Cara, aí eu comecei a vasculhar toda aquela região norte do Paraná. Londrina, Apucarana, Maringá. Aí os preços eram absurdamente mais baratos. Era um quarto, um quinto do preço dos preços praticados no Rio e São Paulo. Entendeu? Quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, cara, não é possível, eu ganhei na loteria. Porque, porra, lá eu tô vendendo um Dodge, por exemplo, por 10 e aqui eu tô comprando o mesmo Dodge por 2. Será que isso porque eles não tinham acesso ao jornal Não, de classificados porque- não, dessa região? Porque é interior. Porque era Ninguém a região sabia. deles Ninguém lá, tinha, entendeu? ninguém tinha acesso à informação. Você era não informado pelo teu jornal local, pelo Então, televisão. a realidade local deles era aquela, a nossa era outra. Caraca, entendeu? bicho. E na nossa realidade tinha, o Márcio vai saber o que eu vou falar, que era o seguinte: você tinha já naquela época assim, um desenvolvimento onde o Maverick V8 GT era o carro do filhinho de papai. Sempre O carro foi. do Playboy, o carro do bacana, e era um carro que valia dinheiro. Sempre. E o Dodge era o carro do maloqueiro. Era o carro da Plebe Hood, era o carro do cara da Quebrada, de Santo André, de Sapopemba, de não sei da onde, entendeu? Onde geralmente para comprar um Dodge, eu juntava 3, 4, fazia uma vaquinha de R$50 cada um, preto fosco do rolinho, ia botar o Dodge para rabiscar, para Preto fazer fosco, merda. era só andar, porque Entendeu? o Dodge ele só precisava de... O Dodge, por isso que eu falo, tem muita gente, né, até complementando o que o Zé fala, muita gente até fala assim, porque o carro tal, moderno, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu acho difícil um carro desse moderno funcionar quando ele cai em desvalorização de ficar abandonado na rua. E o Dodge era água com o gasolina. Dodge era o seguinte, ele só precisava do que o Zé falou, Bateria. 3, 4 moleque louco, uma bateria, R$50 de cada um. 50, 30 conto de cada um, lá de 50 conto de cada um pra pôr de gasolina e andar até ele acabar. Quando caía a bandeja, quando caía uma roda, quando batia numa guia, roda. você encontrava ele no ferro velho. No dia seguinte você comprava outro, no outro fim de semana comprava outra vaquinha, comprava Era isso outro. aí que ele falou. Então, o Dodge assim, ele teve disso. o Dodge muito, acabou infelizmente. Foi o carro que mais Foi destruído. sofreu, Foi. o carro nacional, que isso daí, o Zé... Trucidado. E ainda teve outro problema, que foi no início dos anos 80. Apanhou mais que mulher de malandro? Não, Porque cara, o eu vou te Dodge. contar. Não, o Dodge bateu Início pra dos caramba, anos porque ele 80, nunca foi arregão. O início Dodge é dos carro anos de 80, macho. Começou a onda das picapes Chevrolet começar a botar motor diesel. Perkins, diesel, de água 4. E não dava relação. Então algum idiota descobriu que o braseixos do Dodge, o diferencial traseiro, ficava ótimo na picape com motor diesel. Meu irmão, o que nego começou a matar de Dodge só para arrancar o diferencial e o resto joga E o fora. câmbio também, 4 marchas, porque se colocava numa diesel. Se fosse o Dodge 4 marchas. Mas se os fosse RT. o 3 marchas. Na ia- época, ninguém desmanchava Dodge Dart. Na época se desmanchava Charger RT. Era o carro que dava dinheiro. É. O dono do Dart queria a frente pra pôr no Dart, queria o capô. O cara do desmanche queria o. Mas desmanchava pra diferencial pra picape, né? Não, pra Frente ao picape. tudo. Pra Então, assim, tudo. o cara Zé tá comprava, falando. o diferencial já valia o preço do Dodge. O cara já tinha o lucro já do diferencial, o resto podia jogar fora, que não tava perdendo nada, entendeu? Então, assim, o cara que mexia com Dodge como o Márcio, não, ia aproveitar até hoje um parafuso. Mas o cara que estava focado em ganhar dinheiro, ele jogava fora, literalmente, uma prensa, ia pra o preço, o carro inteiro. O Zé sem diferencial. salvou carro, o Zé salvou, inclusive esse carro, um carro maravilhoso hoje, e tá com grandes amigos numa coleção maravilhosa, que é o RT73. RT73, Cinza Himalaia que era de lá Joinville. de Joinville. Que eu tirei dentro do ferro velho na Não, Dutra. conta a história desse carro, você aí, que é Aí, pra cara, você eu tava. registrar, vai. Na viaduta tinha diversos ferros velhos. Mas conta ele, como que ele veio de lá, quem comprou e onde foi, conta Foi um aí. médico, comprou acho que o carro lá do sul. Do único dono. De Joinville. Joinville, carro lindo, maravilhoso, 1989. RT73, todo original, pintura original de fábrica, vinil original, tudo. Botou 4 rodas gaúcha 0 no carro. E veio com o carro, 4 pneu P44, eu não sei porque a carga d'água chegou aqui, achou que bebeu demais, né? Coisa assim, conseguiu fazer, não sei como, eu sei que eu achei o carro nas minhas peregrinações semanais no Ferro Velho da Dutra. Eu entro lá, dou de cara com aquele troço lá dentro. Tu imagina hoje, assim, você chega no Ferro Velho, encontrar um Dodge de Lindóia lá dentro do Ferro Velho. Meu. Entendeu? Padrão Lindóia, tu fica olhando assim, caralho, o que esse carro tá fazendo aqui? É roubado? O que houve? Entendeu? Tipo assim, você não consegue entender, porque a equação não fecha na tua cabeça. Aí eu conversando com o cara, não, esse cara que trouxe do sul, não sei o quê, vendeu. Falei, tá, quanto você quer no carro? Ah, não, quero X dinheiros, que era caro.
Eu falei, cara, mas porra, é um crime você desmontar esse carro e tal, não sei o que, pô, faz um preço melhor para poder levar. Não, não dá, porque só no câmbio eu consigo não sei quanto, e mais no diferencial eu consigo não sei quanto. Aí eu fiz minha conta, tipo assim, um exemplo, vamos dizer que ele me pediu 10, tipo assim, só no câmbio eu consigo 3 mil, e no câmbio eu consigo mais 3 mil. Eu falei, então você consegue 6 mil no diferencial e no câmbio? Eu falei, é. Eu falei, beleza, então tira o diferencial do câmbio e vende o carro por 4. Aí falou, vendo. Falei, então tá, fechado, me dá aqui. Deixei de tirar o diferencial, deixei de tirar o câmbio, eu tinha isso lá, a balde, dos que eu tinha desmontado. Cheguei lá, foi só botar outro diferencial, outro câmbio e tava com o carro zero na mão. Porra, que animal. Entendeu? E salvei o carro do ferro velho. E esse carro hoje tá restaurado, porque o tempo passou, né? Isso foi em 1989, 88, sei lá, quando ele Era o conseguiu Chantal. essa proeza. E esse carro, hoje ele tá numa grande coleção, pessoal, uns grandes amigos queridos aí de Jundiaí, e o carro tá zero. Zero, zero, zero. Mas onde eu salvei os carros, vamos lá, estamos falando de Mas salvar. voltando lá em Arapongas lá. Aguenta aí, então. Aí, onde eu salvei os carros foi exatamente aí. Foi que, tipo assim, os carros iam sendo trucidados, tá? Assim, por todo mundo, por quem era do meio, por quem não era do meio, por conta dos diferenciais. Quando eu vi isso em Araponga, eu falei, peraí, a gente vai mudar essa realidade. Eu comecei a comprar tudo que eu conseguia, lá no norte do Paraná e tal, enchia cegonhas, mandava cegonha para cima, pro Rio. E aí eu comecei a ter envergadura, eu comecei a ter um número tal de carros. Por exemplo, hoje, vamos supor, se eu hoje quiser quebrar o mercado de Lincoln no Brasil, eu quebro. Basta eu anunciar todos os meus Lincoln a 50 mil cada um. O Lincoln que você pagou 300, amanhã vai valer 50. Porque vai ter 50 Lincoln anunciado por 50. Ninguém vai pagar 100 mais no Lincoln. Entendeu? E o inverso era verdadeiro. Então, tipo assim, você chegava lá do Jornal Balcão, você tinha 10 Dodge anunciado, vamos dizer assim, a 2 mil. Eu entrava anunciando 20 Dodge a 4 mil. Então, quando você comprava o jornal, você tinha 30 Dodge anunciado. 20 a 4 mil e 10 a 2. Os caras que eram os donos dos Dodge de 2 olhavam para aquela porra e falavam, caralho, por que eu tô vendendo meu Dodge por 2? Tá tudo anunciado por 4. Então o meu vale 4 também. No balcão seguinte estava tudo por 4. Padronizado. Então eu alterei o valor de mercado do Dodge. Aí quando estava tudo em 4, eu passava para 8. Aí deu, porra, 8? Mas valia 4 mês passado. Mas todos os Dodge do Jornal Balcão estavam 8. Aí, tipo assim, o cara eu pagava 8 e não comprava. Entendeu? Então eu consegui manipular o mercado. E quando começou a ficar caro, por 8 já não interessava pagar um Dodge para tirar o diferencial para jogar o Dodge fora, porque aí já não cobria o custo. Entendeu? Aí já ficou. Aí aquele carro não ia morrer mais por causa do diferencial. Entendeu? E aí, para desmontar também, tinha que fazer muita conta para ver se as peças iam valer a pena ou não. E aí os carros começaram a ser preservados em vez de ser desmontados. E aí foi onde eu comecei a salvar os carros. E aí muito carro desse que hoje roda aí, salvou graças à minha intervenção. Que na época eu fui odiado, né? Porque eu tirei o brinquedinho da turma, né? Que a turma queria o carro para destruir e eu, de certa forma, fiz a coisa ficar proibitiva para eles. Por outro lado, eu salvei os carros, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Zé, complementando o que você tá falando, o fator tempo, cara. A gente tá falando isso aí de. E quando isso começou a mudar o preço no Rio, fatalmente começou a mudar em São Paulo também. Aí a coisa, entendeu? aí a coisa para contaminei a coisa. Aí vem o fator de pessoas que pensaram em preservar o carro, comprando, arrumando. E quem comprou e arrumou não vai destruir o carro, não vai pôr o carro em pega, em racha. Mas naquela época ninguém gastava dinheiro arrumando Dodge. Eu gastava trocado. Assim, tudo que você precisasse para consertar o teu troquinho carro. no bolso. Custasse R$300, você arrumava. Agora, você fala assim, valor de hoje, R$3 mil. Isso não existe. Não existe. Jamais. Sem possibilidade. Valor de hoje. Imagina, R$3 mil, o que é R$3 mil? E você chegou a ter, ajudou? e você chegou a ter esse modelo morcego? Eu Conseguiu? tenho morcego. Você tem um morcego? Tenho morcego. Mas isso é raro, esse carro? É morcego que eu saiba é raro até hoje. Não, só pegando um gancho sobre esse lance Eu não conheço. de mercado de carro, isso aí também isso eu presenciei. O que o Zé falou, ele tem o fundo dele de razão, enfim, de feitos aí, tudo mais. Mas o que salvou, o que preservou realmente, foi quando a chave virou, que foi ali para o começo dos anos 2000, que se muda a persuasão, o jeito, enfim, de se ter um carro antigo,
E muitos carros que, por exemplo, vamos falar, você tá falando de Dodge, o Dodge era aquele patinho assim, que era do louco, do normal, do cara certo, tinha o bom, tinha o ruim, o carro, enfim. Então isso daí valorizou e começou a expulsar um pouco, a verdade é uma só, quem não gostava, e aí passou a ter Ou só quem quem não gostava. tinha condição de. Não, de quem ter não o tinha negócio condição de ter, ele queria o carro para destruir, ele não queria um Dodge. Aí começou sim a entrar os caras, que é essa turma de hoje, que se preserva a história, que se curte o carro. Ah, eu tenho um carro que eu botei um motor com 1000 cavalos, eu acelero ali. Legal, mas você acelera o seu carro de 1000 cavalos, traz para casa limpinho, lindo, maravilhoso, você cuida, ele é cheiroso. Então isso daí não é crime. E sim, os caras que preservam os carros originais e dão o devido valor. Então quer dizer o seguinte, o que salvou, desculpa Zé, o que salvou, vou resumir sem causar nenhuma intriga aqui. O que salvou a história, o que salvou um resto de história do Dodge no Brasil foi a valorização. Sim, que eu Ponto. fiz, que eu fui o grande Você protagonista ajudou. disso. Sim, Você no sim. caso ajudou. do Dodge. Você ajudou, mas uma coisa que basicamente- contou, fator que contou muito foi o fator tempo e o fator escassez de carro que aconteceu hoje, pouco que se sobrou. A E, lei da cara, oferta e da procura, óbvio. Sim, a lei da oferta e ó, procura. Zé, eu tô dando Mas eu seu digo o seguinte, mérito se não e a tivesse ninguém preservação. para ter dado o pontapé inicial e ter Não, mudado o sem patamar de valor do dúvida, carro, claro. a história teria sido completamente É Tinha só sido outra. pegar os outra, seus anúncios, entendeu? eu não tô te dizendo. Tanto é que quando eu comecei a minha coleção, como é que foi a história de eu Você começou com Dart, com Dodge. A coleção, veja bem, eu já tinha vários, um Maverick, eu sempre tive dúzias. É isso que a gente Meu queria. apelido era Zé do Maverick. Então, é isso que Até a gente- hoje eu tenho Maverick. 32 Maverick GT guardados. Então, é isso que a Zero gente... Maverick Mas conta aqui, pra ó. nós. Mas tá muita loucura esse podcast, né, Esse Vitinho? tá uma loucura real, Alex. Que isso? Conta história aí, meu querido. Pelo amor de Deus. Porra, eu tô achando que vale muito a pena fazer o parte 2. O que vocês acham, inscritos, pessoal aí do chat? Deixa nos comentários aí, ó, porque vai ter parte 2, né? A gente Vai já tá ter parte avisando, 2, né, porque Alex? o gordo aqui, ó, o gordo tá agitado. Eu já pedi aí pro nosso pessoal da mesa, o Folo, essa turma aí, toda que fica aí, desliga o microfone do menino, porque o menino não deixa o nosso Zembrod aqui falar. Esse gordo não dá, Ele né, não Alex? deixa, fica um tumulto acelerado. Então vamos lá, vai ter realmente a parte 2, porque é muita história, porque senão eu não vou terminar e é podcast de 3 horas. É isso aí. Então, ó, galera, semana que vem tem mais, então semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, tem a parte 2, a continuação dessa resenha incrível, certo, Alex? É isso aí, pessoal. Resenha parte 2, Gordo e Zembrod. Exato. Então, ó, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho pra semana que vem você ser notificado da parte 2, certo? É isso aí. Vamos seguir os nossos canais. Fala aí, meu garoto. Exatamente. Então, o Instagram da MF Import, a MF _ Import, e o do Alex, alex.amfimport 3322. Esse cast AMF22. Valeu!